Oi, dois ou mais. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a essa conversa em volta do Evangelho e com Jesus, aqui, aí, entre nós. Uma das coisas que a gente gosta de falar o tempo inteiro é que não há espaço vazio entre nós. Isso que a gente enxerga vazio, a presença de Deus, a vida, o Espírito de Deus está aqui nos conectando, mesmo que numa distância, né, que a gente não sabe o tamanho dela, em quilômetros. Pessoas que nos ouvem em outros estados, cidades, países até. Então, entre nós, esse espaço vazio está preenchido pelo Espírito Santo e é Ele que conduz a mim, é Ele que conduz você à pessoa de Jesus. E 2 semanas atrás, 2 episódios atrás, eu falei com você sobre termos os óculos de Jesus para enxergarmos a vida. E dentro dessa vida, uma das coisas que nós aprendemos a enxergar na vida é a nós mesmos. Então, como é que Jesus olhava para Ele? Como é que Jesus tratava a si mesmo? E quando eu empresto esse olhar de Jesus, de como Ele enxergava a si mesmo, eu passo a me enxergar, a olhar para o Vitor, olhar para a minha pessoa, como Jesus olhava para a pessoa dele. Jesus ali em forma humana, ele também tinha uma cosmovisão, ele também tinha uma visão de si, ele também tinha um jeito de olhar para si. Mas é muito interessante que em todo o Evangelho, em vários momentos, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo, falando a respeito dele. E em outro momento, com seus discípulos, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Tem uma outra hora do Evangelho que Jesus diz: eu sou o sal da terra. E em um outro momento, com seus discípulos, ele diz: vocês são o sal da terra. O que Jesus está dizendo para nós, o que eu leio, a maneira como eu leio, a maneira como eu vejo, é que de alguma maneira ele está falando assim para mim: Vitor, você faz parte de mim. Então passe a olhar para si mesmo como eu olho para mim. É aquilo que o nosso irmão João vai dizer: tal como ele é, nós somos nesse mundo. Então uma das coisas que eu gosto de praticar todos os dias é me imaginar indo para a vida segundo Jesus. E segundo Jesus, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu não saio de casa sem a percepção ou sem essa realidade que já está sobre mim. Se eu me lembro dela ou não lembro, não importa. É minha, sou eu sou a luz do mundo. Eu não saio de casa sem ser o sal da terra. Eu não saio de casa sem carregar a minha identidade. Então, o que eu espero que essa conversa e essa reflexão gere em mim e em você é um senso de presença, é um senso de saber quem somos, onde estamos, é um senso de sabermos que nós somos literalmente, não é uma filosofia, uma ideia, nós somos literalmente a continuação de Jesus na vida. Nós somos literalmente a continuação do Cristo. Inclusive, lá em Atos, a gente, quando começa a ver a vida ali dos primeiros irmãos vivendo e como eles se relacionavam e como eles tratavam a vida e uns aos outros, tem um dos textos que são um dos meus textos favoritos, que fica lá em Atos capítulo 4. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Pedro e João e quando olhavam para eles, elas diziam umas às outras: uma coisa é certa, esses homens estiveram com Jesus, porque se parece. É como se fosse a continuação. É como se eles estivessem dizendo: estar na presença de Pedro e João é o mesmo de estar na presença daquele Jesus que foi morto e que eles estão dizendo que ressuscitou. Estar na presença de Pedro e João é como estar na presença de Jesus que eles estão dizendo que estava morto e ressuscitou. Isso é sensacional. Isso é fantástico. Nós somos a presença de Jesus no mundo. Nós somos a identidade do Cristo. E é isso, que significa ser igreja. A gente aprendeu a pensar igreja prédio, igreja clero, igreja pastor, igreja 2 ou mais. Mas na verdade a igreja é corpo, e corpo de Cristo. Vocês são membros de um só corpo. Vocês são membros de Cristo. Já parou para pensar que quando Jesus olha para você, para mim, Ele nos vê como parte de si mesmo?
Olha que interessante, quando Jesus olha para você e para mim, Ele nos vê como parte de si mesmo. Essa é uma verdade absoluta. E a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: e quando você olha para Jesus? E quando você olha para você, você se enxerga como parte de Jesus? Você se enxerga como participante de Jesus? Se quando Jesus olha para nós, Ele enxerga o Vitor, a Por Amor, como parte de si? E quando a Por Amor olha para Jesus e para si mesma, ela consegue experienciar, ela consegue experimentar, ela consegue acreditar, ela consegue se enxergar como parte literal. Não é filosofia, não é ideal, é real, é aqui e agora. A gente consegue se enxergar como parte de Jesus. Então, dentro dessa conversa, desse caminho que a gente vai seguir, emprestando os olhos de Jesus, pegando para nós o olhar de Jesus sobre o Pai, sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o outro, sobre a Escritura, eu quero deixar essa pergunta hoje para você. No óculos de Jesus, você é parte do seu corpo. E nos seus óculos, a maneira como você vê a vida, você tem se enxergado como parte do corpo de Cristo? Porque se sim, olha que interessante, se sim, então as suas atitudes, as suas práticas, a sua maneira de se portar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de falar, você põe uma atenção diferente em você quando se vê como parte de Cristo. Você põe uma atenção diferente naquilo que você faz, pensa e fala quando você se vê como parte de Cristo. Então a pergunta para a conversa hoje é: temos enxergado a nós mesmos como parte de Cristo, como Ele nos enxerga como parte de si? Que o Espírito Santo, mais uma vez, dê a graça dele e ilumine essa conversa, e que enquanto vocês conversam, a própria presença de Jesus possa encarnar aí entre vocês. Um beijo profundo no coração e até semana que vem.